Agora estaremos lendo do versículo 36 até o versículo 42, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. E estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu pagava. O furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Queridos, nós vamos falar sobre a ira de Jacó contra Labão. Nesses versículos, encontramos a ação enérgica de Jacó contra Labão. Não dava para suportar mais tanto agravo, tanto sofrimento, acusações. Note que as palavras de Jacó seguem uma atividade pastoril. Enquanto que Labão tratava com desigualdade, desrespeito, Jacó não respondia do mesmo jeito. Ele não pagava com a mesma moeda. Antes, cuidava bem de tudo que era de Labão como um bom pastor. Podemos crer que a atitude de Jacó em manifestar um sentimento romântico, idílico, em relação ao seu serviço, demonstra que ele não pagava o mal com o mal, mas sim com o bem. A ação pastoral de Jacó, descrita nesses versículos, está relacionada com os trabalhos que desenvolvem os servos de Deus, os pastores, na atualidade, os quais, por vezes, são maltratados, renegados, mas que continuam amando a todos e fazendo a obra de Deus com amor, por saber que toda recompensa vem de Deus. Nessa linha de pensamento foi que caminhou vários homens de Deus, atentando para o aspecto pastoril. Vamos analisar as palavras do próprio salmista Davi no Salmo 23. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse salmo tão lindo. Versículo 4, versículo 5. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Leiamos a palavra do Senhor no livro do profeta Amós. Veja bem o que nos fala a palavra do Senhor nesse texto bíblico, capítulo 3, versículo 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Seguindo, ainda podemos ler o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11. A palavra diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor
dá a vida pelas suas ovelhas. Perceba que o verdadeiro pastor, ele tem a missão de zelar do rebanho. Jacó sabia que Labão não era um bom patrão. Jacó era maltratado por Labão, mas ele amava o trabalho pastoril. Ele amava cuidar das ovelhas. Ele não tirava proveito da situação. Antes, ele procedia como um verdadeiro pastor. É isso que nós citamos aqui no Salmo 23, Amós 3,12 e João 10,11, que também Jesus se apresenta como supremo pastor. Mas merece destaque ainda, nós podemos analisar a vida do próprio apóstolo São Paulo. Ele agiu como um pastor romântico, como um pastor cuidadoso pelo rebanho do Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26. Fala-nos assim a palavra de Deus. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Então, perceba que aqui Paulo estava agindo também como um pastor. Em meio a todo esse cenário, ele não desistia, ele não abandonava o ministério, porque ele tinha um amor pastoral. Nós podemos analisar em 2 Coríntios 12,15, que Paulo diz que ainda que fosse menos amado, fazendo o seu serviço, ele ia continuar amando os seus irmãos. É assim que procede um pastor chamado por Deus. Ele quer honrar o ministério, ele quer honrar o chamado que Deus lhe fez. Jacó queria honrar a missão na qual Labão o havia colocado, ser pastor de ovelhas. Por isso ele não tinha desculpa, ele dava o rebanho intacto, ele trazia o rebanho perfeito, porque ele tinha amor. Jacó não era perfeito, mas Deus sabia o que estava no seu coração. Seus planos para com o Senhor eram bons, de modo que, analisando a palavra do Senhor em Números 23, 21, veja o que nos diz esse texto bíblico, Números, capítulo 23, verso 21, fala assim a palavra do Senhor. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus via as falhas de Jacó, só que Jacó não procedia como Esaú. Jacó tinha falhas, Jacó tinha erros, mas Jacó tinha amor para com as coisas de Deus. Razão pela qual Deus estava nele, com ele, e ele prosperou na casa de Labão. As injustiças de Labão para com Jacó foram muitas, mas Deus lutou em favor de Jacó. Por isso ele saiu vitorioso. Que Deus te abençoe e nos abençoe para sempre. Amém.